Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre ativismo judicial e judicialização da política com o juiz do trabalho Roberto Basiloni Leite. Muito bem, doutor Basiloni, atualmente o Poder Judiciário, como a gente acompanha aí na mídia, tem sido chamado para solucionar questões que até ultrapassam a sua competência, ou seja, que envolvem áreas do Poder Legislativo e até do Poder Executivo. Eu pergunto, por que isso teve que acontecer no Brasil e consumindo aí tempo e energia do Poder Judiciário? Bom, Vanderlei, isso não é uma situação específica do Brasil. Esse processo de transferência de questões que antes eram da esfera do Executivo e do Legislativo para o Judiciário é um fenômeno que aconteceu no mundo todo e começou já desde a Revolução Francesa, a partir do momento em que as primeiras constituições, a Constituição Francesa de 1789, a Constituição norte-americana, incluíram dentro da Constituição um artigo que trata dos direitos individuais, os direitos do cidadão. Então, com isso, ali começou a transferência de muitas questões para o âmbito do judiciário, ou seja, muitas questões que eram resolvidas politicamente passaram a ser decididas pelo juiz. Então, a pessoa passou a poder entrar com uma ação judicial, Então, esse fenômeno, a doutrina chama de judicialização da política ou judicialização das relações sociais. Então, essa é uma tendência que, principalmente os países ocidentais, vem tendo, ao passo que a democracia aos poucos vai se implementando, de o judiciário ser chamado a decidir questões cada vez mais. Até agora está se discutindo a lei da palmada, por exemplo. Então o juiz chega ao ponto de entrar dentro da casa da pessoa para dizer se o pai, a mãe pode ou não aplicar castigos físicos nos filhos. A própria lei Maria da Penha também interfere em relações pessoais da família. Muito bem, continuando aí na linha do que nós estamos abordando, o senhor cunhou no seu livro uma expressão um pouco diferente do que a que vem sendo usada para mostrar aquele tipo de atuação, digamos assim, mais engajada do judiciário. Ao invés de falar em ativismo judicial político, o senhor menciona ativismo judicial jurisdicional. Gostaria de que o senhor explicasse qual é a diferença entre essas duas expressões. Você usou o termo certo, engajamento. Essa é a ideia o ativismo judicial, ele se diferencia da judicialização da política que eu falei agora, porque o ativismo pressupõe um engajamento do juiz, é uma postura assumida pelo juiz. E justamente essa ideia que me veio de chamar, de criar essa expressão, o ativismo judicial jurisdicional, decorreu de uma necessidade, uma carência que eu sentia para conseguir compreender bem o fenômeno do ativismo judicial no caso brasileiro, e essa dificuldade tem a ver com aquilo que a gente já conversou, que é o problema dessa história brasileira, a história política brasileira, que foi uma história praticamente de quase 500 anos de regimes autoritários, acabou gerando uma certa cultura jurídica e até uma certa cultura social, em que as pessoas sentem falta de de um ativismo maior ou de uma dureza maior na aplicação do próprio direito, ou seja, na atividade propriamente jurisdicional. Comparando, o problema é que o termo ativismo judicial ele foi traduzido do modelo inglês, do fenômeno inglês do judicial ativismo. E essa realidade que a população e mesmo os estudiosos sentem no Brasil, a gente percebe isso pelos jornais a todo momento, que as pessoas querem, inclusive os estudiosos, desejam que o judiciário brasileiro vá se tornando mais forte, mais atuante. Porém, a conclusão a que eu cheguei é que essa exigência, esse desejo das pessoas é por juízes que sejam mais atuantes no sentido simplesmente de exercer a função jurisdicional, ou seja, a função do juiz, que é a função de garantir direitos, e não a função de fazer política substancial, ou seja, eu cheguei à conclusão que as pessoas não querem
quando pedem o ativismo judicial, quando apoiam o ativismo judicial, inclusive os estudiosos, eles não querem propriamente que os juízes passem a interferir na política. Certo. Eles querem que o juiz passe a ser cada vez mais rigoroso na função de juiz só, que é a função de garantir direitos. Muito bem. No livro, o senhor também define limites aí bem claros à ação jurisdicional do juiz. O senhor poderia falar um pouco sobre esses limites? Essa é a grande dificuldade, talvez, de você distinguir o que seria uma atuação propriamente jurisdicional, o que seria atuação política, né? Mas uma forma de se compreender isso é partindo da ideia de que a função do juiz não é tomar decisões de cunho político, porque ele não tem representatividade, não tem legitimidade, mas a função do juiz no Estado democrático é garantir os direitos. Então, o limite, uma forma de se compreender, é de que um dos direitos fundamentais do cidadão é justamente o direito de participação, de participar das decisões de cunho político. Por exemplo, as decisões relativas à elaboração do plano diretor da cidade. Essa é uma decisão política. A organização do plano diretor da cidade, a setorização, né, área comercial, área residencial, essa é uma questão política da qual o cidadão tem direito de participar. Então, ao judiciário, numa situação dessa, por exemplo, cabe garantir o direito do cidadão de participar desse processo político. Essa é a função do juiz no processo político, garantir o direito de participação. Agora, no momento em que o juiz, ele próprio, o judiciário, ele próprio passa a tomar decisões de cunho político, ele está, de uma certa maneira, tirando o cidadão do campo. E numa sociedade que já tem essa herança autoritária, que o autoritarismo ele vai gerando uma situação que a filosofia chama de atrofia da esfera pública. A filosofia chama isso de atrofia da esfera pública, ou seja, a participação, a capacidade de participação das pessoas fica atrofiada por falta de uso, de experiência, né? E no momento que o juiz, em vez de fortalecer, de estimular essa participação, ele passa ele próprio a tomar decisões políticas em nome do povo, ele está acentuando mais ainda essa dificuldade da sociedade de desenvolver um potencial de participação. Muito bem, juiz Basiloni, eu preciso chamar o nosso segundo intervalo. Nós já voltamos, é só um minuto.